Coloque-se na presença de Deus, nós vamos orar pedindo a sua bênção, a sua direção e que Ele use esse culto para fortalecer a nossa comunhão, a nossa fé, a nossa vida cristã. Amém? Sejam todos bem-vindos a essa transmissão em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar agora nesse instante. Feche teus olhos, baixe sua cabeça. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, por mais essa oportunidade que nós temos de louvá-lo, de cultuá-lo. Aceita essa nossa adoração. Estamos realizando, Senhor, esse culto para honrar e glorificar o nome do Teu Filho Jesus. Esteja abençoando-nos, ó Deus, falando a cada um que estará ouvindo esta mensagem, este culto. Que o Teu Espírito use os hinos, as orações, a palavra que será pregada, para trazer conforto, consolo, esperança aos nossos corações. Vivemos dias de incerteza, dias, ó Deus, estranhos, incomuns, mas nós sabemos que o Senhor está conosco e nós podemos ter a palavra do salmista em nossa boca, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Nós temos a certeza que o Senhor está conosco. Traga conforto, traga consolo, traga paz ao coração de todos os lares da nossa igreja, dos irmãos que estão ouvindo, das pessoas, Senhor, que vão receber essa palavra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém, queridos. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto. Fizemos uma liturgia e vamos segui-la parecida com a liturgia que nós temos nos nossos cultos presenciais. Então vamos acompanhar agora um cântico congregacional. Vamos louvar todos juntos ao Senhor. Aí na sua casa, ouça, mas louve também. Vai aparecer a letra do hino. Glorifique ao Senhor com este louvor. Vamos louvar ao Senhor. Todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo. Sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido. Dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. É o Teu presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo. Sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido. Dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as
as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Graça e paz, irmãos. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em 1 João, capítulo 2, versículos 28 e 29, e na sequência 1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Portanto, haveremos de vê-lo como ele é. E todo que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Que bênção, né? Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Somos filhos e seremos semelhantes a ele. Bom, esse momento eu quero utilizar para louvar a Deus pela vida de vocês, de todos aqueles que estão contribuindo, sustentando o trabalho, mesmo virtualmente. Nós sabemos dos desafios financeiros que todos nós estamos passando. Muitos estão tendo redução de salário, há muitos que também estão até sem salário, mas nós queremos louvar a Deus pela fidelidade de cada um de vocês que tem contribuído e sustentado a igreja nesse período tão difícil. Nossa arrecadação diminuiu e é natural que assim seja, mas nós sabemos da fidelidade, do amor dos irmãos e da espontaneidade. Nós não contribuímos por obrigação, nem por troca, mas contribuímos porque amamos ao Senhor. E se você não tem tido como contribuir por falta de instrução, aí do lado nós temos a conta da igreja, os números para você fazer o seu depósito e poder assim manter o trabalho e sustentar a obra do Senhor. Você que é membro desta igreja, é um privilégio nosso como membros de servir ao Senhor através deste ministério. Amém? Nós queremos orar e agradecer a Deus os dízimos que foram depositados ao longo do mês de abril. Estamos terminando o mês de abril e nós louvamos a Deus pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua dedicação em servir ao Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. Nós vamos ter uma palavra de oração agora, de gratidão a Deus pelas ofertas que foram depositadas durante o mês de abril. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos orar? Nosso Deus e nosso amado Pai que está nos céus, nós somos gratos a Ti por mais esse dia que o Senhor nos concede.
de estarmos, Senhor, nesse momento diante da Tua presença, para te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nesse momento, ó Pai querido, nós queremos te louvar, te render toda a honra e toda a glória, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai querido, nesse momento queremos te agradecer pelos nossos dízimos e oferta, e através dela, Senhor, sabemos que o Senhor tem sustentado a Tua igreja, o Senhor tem fortalecido, mesmo, Senhor, nesses dias em que passamos de crise, mas o Senhor tem estado ao lado da Tua igreja. O Senhor não tem deixado faltar o alimento na nossa mesa, toda a nossa necessidade, o Senhor tem suprido até esse presente momento. Por isso, Senhor, nós te louvamos, nós te damos toda a honra e toda a glória, e isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus por isso. Bom, agora nós vamos ter o privilégio, amados, de continuar louvando a Deus através das nossas crianças, que gravaram seus vídeos com leitura bíblica de versículo. Depois nós vamos ter um momento de adoração ao Senhor. Amém? Para a honra e glória dele, continuemos a louvá-lo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. De ti, Senhor, vem o livramento. Abençoado é teu povo. Salmos, capítulo 3, versículo 8. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E esta é a Vitória que vence e o mundo. a nossa Nossa fé. 1 João 5. 5:4. Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. Gênesis 1:31. Olá, irmãos, graça e paz. Vamos ter um momento de oração agora, então, pelas nossas crianças. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela vida dos nossos pequeninos. Pedimos ao Senhor que possa, Deus, abençoá-los e guardá-los. Nesse período, Senhor, de distanciamento e falta de convívio com os amiguinhos, com os demais parentes que eles amam, que o Senhor possa consolá-los, ó Deus, e confortá-los, Pai. Que o Senhor possa ensiná-los, aumentando a fé, Senhor, dos nossos filhos e sustentando-os, ó Deus, com as Tuas poderosas mãos de amor, ó Deus. Que nós, pais e professores, possamos ajudá-los a compreender, Senhor, que esse momento é passageiro e que eles possam ter os olhos somente postos em Ti, ó Pai. Guarda cada criança, ó Deus, dando saúde, dando alegrias e debaixo, ó Deus, do Teu amor e cuidado. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.
usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Oremos. Querido Deus e Pai, neste momento que passamos por momentos difíceis, que o teu povo não está podendo ir à igreja, problema dessa. Quero, Senhor Deus, te pedir que esteja com todo o povo de Deus, em especial com os nossos queridos irmãos que há alguns dias ou um mês que já a gente não pode se encontrar, que tu estejas com todas as famílias da nossa igreja de Vilhara. Seja também com os presbíteros, seja com os pastores da nossa igreja, com o pastor que estará trazendo a mensagem nesta noite. Ó Senhor Deus e Pai, pedimos as suas bênçãos por esses momentos que estamos passando com dificuldades e não podemos sair de nossas casas. Pedimos que tu estejas, se por acaso tenha algum irmão da igreja, da nossa igreja, que esteja passando por enfermidade, que tu estejas com ele, com a família. Abençoa, Senhor Deus. Abençoa esse culto. Dê a cada irmão que está também escutando e ouvindo as palavras do pastor que estará pregando a mensagem dessa noite. Seja com todos nós, Senhor Deus. Fica conosco durante esta semana. Tudo nós te pedimos e agradecemos. Em nome do teu Filho amado, Senhor Deus. Te peço também, Senhor Deus, que tu estejas abençoando o pastor Paulo, que estará trazendo a mensagem esta noite. Tudo te peço e agradeço. Em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. E aí, estão gostando? Espero que você possa estar sendo abençoado e edificado com o nosso culto online. Louvores maravilhosos, né? Eu descobri mais uma dupla aí para cantar na igreja ao vivo. Eu não sabia que esse casal cantava tão bem juntos assim, né? Que Deus abençoe vocês dois e continue servindo a Deus com esse dom maravilhoso que Deus concedeu a vocês. Amém? Bom, agora é o tempo que nós vamos estudar a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a palavra, ouvir a palavra de Deus sobre o tema O que Deus espera de nós. Para a nossa reflexão, nós vamos fazer a leitura do Evangelho de João, no capítulo 21, os versos 15, 16 e 17. E depois nós vamos estar lendo no livro de Mateus 26. Vamos fazer essa leitura então. Diz assim a palavra de Deus. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu te amo. Então, alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu te amo. Então, cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus já fez a pergunta pela terceira vez e disse: Senhor, sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Jesus disse: então, alimente minhas ovelhas. Talvez a gente pergunte, né? Por que Jesus fez essa pergunta para Pedro? Né? Como é que Pedro entende essa pergunta de Jesus? Será que Jesus não sabia o que Pedro sentia em relação a ele? Qual a importância disso?
a essa altura do campeonato? Por que agora Jesus questiona ou pergunta o amor de Pedro? Então, será que ele tinha dúvida? Por que é tão importante que Pedro responda essa questão? Nós vamos estudar um pouco essa situação, das razões pelas quais Jesus questiona e faz Pedro refletir sobre o seu amor por ele. Mas no português, nossa língua em que a Bíblia está traduzida, essa abordagem, este questionamento parece muito vago. Porém, quando nós olhamos o grego, que é a língua em que o texto foi escrito originalmente, nós temos palavras diferentes para a palavra amor que Jesus coloca e a palavra amor que Pedro coloca. Então nós vamos olhar o seguinte: existem 3 palavras que refletem, que dizem a respeito do amor. É conhecido de todos nós a palavra ágape, a palavra philos e a palavra eros. Todas elas são traduzidas para o português como amor. A palavra ágape fala do amor sacrificial, fala do amor desprovido de interesses, do amor independente de condições para ser recebido, o amor que se dedica ao outro sem esperar nada em troca. Nós dizemos que esse é o amor de Deus. Deus amou o mundo, e a palavra ali é ágape. Cristo nos amou e se entregou por nós, a palavra ali é ágape. Então é um amor pleno, é um amor completo, é o amor perfeito. Uma outra palavra para amor é philos. É o amor que nasce da relação com o outro, é o amor da amizade, do afeto pelo outro, de filantropia, de cuidado para com o outro, de buscar o bem-estar do outro, da amizade. Então, quando a gente fala de amor de amigos, é o amor philos, é o amor recíproco, é o amor aonde eu dou e recebo na mesma proporção. E a última palavra para definir amor é a palavra eros, que expressa os nossos desejos, as nossas paixões. É uma expressão de amor que fala mais de satisfação. A gente tem até algumas propagandas de lanches que fala: eu amo tudo isso, é o prazer que aquilo me dá. É o amor de satisfação. E Jesus, então, aqui, na pergunta que faz a Pedro, Jesus pergunta no sentido do amor ágape. E Jesus fala assim: Pedro, você me ama com amor ágape? E Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo com amor philos. E de novo Jesus pergunta: mas Pedro, você não me ama com amor ágape? Ele fala: Senhor, eu te amo com amor philos. Pedro, deixa eu entender isso aqui. Você me ama com amor ágape? Pedro fala: Senhor, eu te amo com amor philos. Por que Pedro responde com amor philos e não com amor ágape? Qual é a questão aqui? Então eu quero trazer um pouco de reflexão com vocês. Primeira coisa, que nós somos seres imperfeitos. Nós temos facilidade de expressarmos o amor philos e o amor eros. Mas o amor ágape, ele só nos é possível quando nós estamos em íntima comunhão com Deus, porque é um amor que é espiritual, é um amor que nasce da nossa relação íntima com Deus. E só a presença do Espírito Santo em nós é que nos capacita a amarmos com ágape na sua expressão máxima. Ágape é divino, é espiritual. Logo, só é possível quando estamos cheios desse Espírito. Quando o Espírito de Deus nos guia, nós nos relacionamos com amor ágape.
Porém, quando a nossa natureza pecaminosa nos guia, nós não conseguimos amar com amor ágape, porque o nosso egoísmo passa à frente e nós buscamos sempre o nosso próprio interesse. Por isso, a única forma de nós amarmos com amor ágape é quando deixamos que o Espírito Santo encha a nossa vida, porque é o amor de Deus que se manifesta pelo Espírito através de nós. Então, quando Cristo pergunta para Pedro se ele o amava, ele usou, como eu disse, a palavra ágape. E Pedro diz que não era capaz, naquele momento, de amá-lo com amor ágape, mas amava sim com amor filos, tinha muita consideração e respeito por ele. Um fato que me chama a atenção é que Jesus, olha, presta atenção nisso, isso que me levou a refletir nessa mensagem com vocês nessa noite. Jesus aceita o amor filos de Pedro. Jesus não exige o amor ágape e pede a Pedro de, apesar dele não conseguir amá-lo com amor ágape, que ele usasse esse amor filos para pastorear, para cuidar do seu rebanho. E vamos entender agora o porquê que Jesus disse isso a Pedro. Aqui tem algo importante para nós. Abra sua Bíblia agora em Mateus 26. Vamos olhar um contexto para a gente entender aqui. Mateus 26, versículo 33. Na verdade, eu vou ler a partir do 31 até o 33. Diz assim, no caminho Jesus disse: esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Pedro declarou: pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Verso 34. Respondeu Jesus: eu lhe digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais o negarei. Então, o contexto desta pergunta de Jesus depois da ressurreição está ligado a essa situação. Então, como eu disse, Pedro não disse que ia amar ao Senhor com amor ágape. Não se sentia em condições de amá-lo com amor ágape, porque Pedro estava decepcionado consigo próprio. Isso me faz pensar que Deus não espera de nós que sejamos perfeitos, no sentido exato da palavra, para poder servi-lo. Deus não quer super-homens. Deus sabe da nossa estrutura. A Bíblia diz que nós somos pó. A Bíblia nos coloca como vasos de barro. É interessante como o apóstolo Paulo reconhece a sua fragilidade, a sua pequenez e a sua insignificância, mas como Deus pega aquilo que é insignificante e usa para a honra e glória do Senhor. Deus não precisa de pessoas altivas, mas pessoas que se humilham. E Pedro ali estava humilhado, Pedro ali estava quebrantado, Pedro ali estava envergonhado, diferente do Pedro anterior, que disse: Senhor, não, peraí, todo mundo pode te trair, todos podem te abandonar, eu, porém, vou segui-lo, nem que seja até a morte. Jesus falou: Pedro, esta noite você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Mas Pedro não acreditou naquilo. E agora Jesus conversa com Pedro. E agora Jesus questiona Pedro, não no sentido de humilhá-lo, mas de fazê-lo perceber que para servir no reino de Deus, Deus não precisa de gente que se acha super. Deus quer usar gente humilde. Deus quer fazer de mim e de você, pecadores, pessoas tão insignificantes, instrumentos pelos quais
ele leva a mensagem dele. Ele disse isso a Pedro: Pedro, eu quero que você apacente minhas ovelhas. Agora você está preparado. Agora que você entendeu que no reino a sua força não vem de você, a sua força vem de mim. É o Espírito Santo. Esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis testemunhas. Irmãos, nós não conseguimos servir a Deus se nós não tivermos sendo guiados e orientados e usados pelo Espírito Santo. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 29. Os servos de Deus não são super-homens, super-crentes. Espera aí, não é isso que Paulo fala, é o que eu estou dizendo aqui, né? Veja o texto que diz assim, ó: pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considerava loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considerava importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. E aí vem essa fala, né? Os servos de Deus não são super-homens, super-crentes, mas pessoas simples, fracas, imperfeitas, como o apóstolo Paulo nos afirma nesse texto, mas que se tornam verdadeiros heróis na fé quando se colocam debaixo da graça do Senhor, quando se colocam como vaso de bênçãos na mão do Senhor. O que Deus quer saber então de nós e de Pedro: Pedro, tu me amas? O que Deus está querendo saber: você me ama com o teu coração orgulhoso ou você me ama como servo, como alguém que depende 100% de mim? O que Deus quer saber de você e de mim é o quanto nós amamos a Ele e estamos dispostos a servi-lo, mesmo sendo tão fracos, tão defeituosos, tão pecadores. Uma das estratégias maiores do diabo é desqualificar as pessoas para o serviço de Deus. Não são poucos aqueles que abandonam o Evangelho porque não se acham dignos de servir a Deus. Eu sou muito pecador. Eu não tenho condições. São esses que se sentem pecadores que Deus quer usar. Mas pecadores que têm vergonha do seu pecado. Pecadores que se refugiam na cruz. Pecadores que dizem: eis-me aqui, usa-me a mim. Pecadores que reconhecem que não são dignos, mas que Deus os faz dignos, porque Deus os resgatou para si. Isso é importante. É importante que nós entendamos isto. Deus sabe que você não é perfeito. Deus sabe que eu não sou perfeito. Eventualmente nós vamos falhar. A Bíblia diz que aquele que não peca engana-se, ou aquele que acha que não peca, né? Nós vamos pecar, mas, como eu sempre digo, que o pecado na nossa vida não seja um hábito, não seja um jeito de viver, mas seja um acidente. E Deus pede para nós reconhecermos os nossos pecados e confessá-lo. Ele continua contando conosco, com o nosso compromisso de servi-lo, mesmo quando erramos e nos arrependemos. Pedro estava envergonhado e Jesus viu no coração de Pedro o seu arrependimento, o seu constrangimento, mas a sua humildade. A altivez de Pedro foi quebrada. Pedro se achava uma rocha, achava que jamais iria negar Jesus, que necessário fosse ele estaria disposto a morrer. E ele falou a verdade. Ele se achava: não, eu vou. Mas quando a coisa apertou, ninguém consegue. Irmãos, nenhum de nós consegue servir a Deus na nossa própria força. Nós não conseguimos. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor o seu braço, a sua força, e não confia em seus próprios esforços. É o que diz Jeremias. Pedro estava equivocado. Ninguém consegue servir a Deus, como eu disse, com as suas próprias forças. Pois essa luta que nós travamos, nós não travamos luta contra pessoas
contra sistemas humanos, contra governos humanos. Paulo diz que a nossa luta acontece numa outra dimensão. Ela acontece num mundo que não nos é visível, é o mundo invisível, é o mundo dos principados e das potestades. Eu e você somos pecadores, sim, somos imperfeitos, sim, mas também somos filhos de Deus, porque fomos resgatados pelo Senhor Jesus, somos propriedade dele, e ele nos convoca para o seu exército, para servi-lo, lutando contra forças espirituais do mal. Olha o que diz 2 Coríntios 10, 3 a 4. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos. Nós lutamos uma batalha espiritual. A mensagem que nós anunciamos não é nossa. O evangelho que nós pregamos não é nosso, é de Cristo. Paulo fala isso. Eu anuncio a mensagem de Deus. Então, quando você abre sua boca para falar do amor de Jesus, você está falando para o mundo espiritual também. Você está falando para o coração de pessoas que precisam ser resgatadas. A Bíblia fala que o diabo cega o entendimento das pessoas para que elas não entendam o evangelho. Mas Jesus Cristo tira essa venda e dá esclarecimento. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? O que Deus espera de nós? Essa foi a pergunta no início da nossa meditação. Ele espera que eu e você amemos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças, mesmo sendo imperfeitos. Porque Deuteronômio diz isso. Depois você abre sua Bíblia lá em Deuteronômio 6, versículo 5. Está escrito exatamente isso, que Deus quer que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Quando nós amamos ao Senhor, mesmo sendo imperfeitos, Deus transforma a nossa vida e faz de nós instrumentos de justiça, faz de nós vasos de bênção, faz de nós luz que resplandece nas trevas. Deus não convoca supercrentes para o seu exército, mas convoca servos. Se você se sente servo, Pedro aqui estava na condição de servo. Homens e mulheres, jovens e velhos, mas todos precisam se sentir servos. Ricos ou pobres, nós precisamos ser servos e juntos servirmos ao Senhor. Ele, por amor, merece o nosso culto, a nossa adoração, porque Ele nos amou com amor ágape. Não sei se a gente consegue amá-lo com amor ágape, mas quando o Espírito Santo age em nossas vidas, eu creio que nós conseguimos amá-lo com amor ágape. Nosso amor ele é fraco, mas quando Deus está em nós, nós nos tornamos instrumentos da sua paz. Foi o amor ágape de Deus que nos resgatou, e é com amor ágape que nós devemos nos dar ao Senhor e dizer a Ele: eis-me aqui, usa-me a mim. E terminando, 1 João 3,5, texto que nós lemos no começo. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Pedro era um filho de Deus, apesar de ser imperfeito, e Deus quis usá-lo. Então não deixe o diabo falar que você tem que ser perfeito para servir a Deus. Deus quer usar você desse jeito que você é. E quando você se colocar nas mãos dele, você vai ser uma bênção com os seus dons, os seus talentos. Coloque-se na presença de Deus e entregue a Ele o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos orar nesse instante. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, porque podemos ter a certeza de que mesmo sendo pessoas tão imperfeitas, tão falhas, tão deficitárias, Senhor, como Pedro, muitas vezes nós negamos ao Senhor, mas como Pedro também muitas vezes nós nos envergonhamos das nossas ações,
dos nossos comportamentos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos pecaminosos. E humildemente nós nos achegamos a Ti e pedimos perdão. E nós Te louvamos porque assim como o Senhor acolheu a Pedro, na simplicidade dele, Pedro, embora você não me ame com amor ágape, você me ama com amor filos. Eu quero que você seja instrumento, quero que você apacente minhas ovelhas. Deus quer usar a mim, quer usar a você. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos abençoa. O Senhor nos recebe, o Senhor não nos condena, porque o Senhor já nos libertou e nós somos os teus filhos. E como filhos teus, ensina-nos a obedecê-lo, a andar na tua presença, a viver debaixo do amor ágape, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com o nosso próximo. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de nosso Deus Pai, que as ricas e preciosas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, amados, e sobre a Igreja do Senhor Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro, pela graça de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Lembrando dos trabalhos da nossa igreja, nós estamos tendo o nosso culto às quartas-feiras, via WhatsApp também, ou Facebook, e você está convidado a estudar conosco. Estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, às quartas-feiras, escola dominical de manhã e culto à noite. Amém? Se você é jovem, o pastor Paulo tem entrado em contato, procure os jovens da nossa igreja. Se você não está tendo nenhum contato, o pastor Paulo está fazendo estudos específicos com vocês. E falar em pastor Paulo, quero agradecê-lo, porque é ele que está por trás dessa tecnologia, nos ajudando para que a gente possa transmitir aí. Louvamos a Deus pela vida do reverendo Paulo. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Agradecemos a todos que participaram do culto